Olá pessoal, estamos aqui pela Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio para a nossa preparação de matemática para a prova do CPA do nível fundamental, exatamente para você que vai fazer agora em 2022. E se você não me conhece, eu sou o Prof. Tiago Roberto e vim dar aqui para vocês esse aulão, essa mentoria para fazer com que a aprovação de vocês no CPA 2022 esteja muito mais perto do que vocês posso imaginar. Sem mais delongas, vamos para cima, certinho? Vamos lá. Antes de começar a resolver as questões necessárias para que vocês obtenham o êxito esperado, eu preciso dar um mapa da mina. Eu chamo assim, o mapa da mina para vocês acertarem qualquer questão de matemática. E esse mapa da mina é dividido em 4 etapas, certo? E a primeira etapa é o seguinte: preste muita atenção. Você não precisa ler a questão toda de início. Ou seja, a questão, sei lá, tem 10 linhas e você lê as 10 linhas de início. Não faça isso. Por que você não deve fazer isso? Por quê? As questões hoje dos vestibulares, Enem, seja CPA, tem grandes contextos nela. Ou seja, uma questão com 10 linhas, uma questão que tem uma tabela, uma questão que tem um gráfico, tem muita informação. E além disso, o texto. E no texto tem muita coisa que é importante e muita coisa que não é importante. Então, não ler tudo significa leia por partes. E quando você lê por partes, quando você identifica uma equação, quando você identifica uma operação, eu quero que você comece a fazer já de início, certo? Porque se você lê tudo de uma vez, significa que provavelmente você pode deixar alguma informação de lado. E deixar essa informação de lado significa o quê? Significa que você não vai acertar a questão. Então, leia a questão passo a passo, armando as respectivas continhas. Certo? Então, primeiro passo. Não leia do primeira palavra até a última palavra. Leia por etapas e nessas etapas você consegue entender a conta que você tem que fazer ou as contas que você tem que fazer, a operação e por aí vai. Certo? Vamos lá. O segundo grande passo é quando você lê uma questão, você tem que identificar o conteúdo. Quando você identifica o conteúdo, tudo fica muito mais simples. Por quê? Porque sua mente já diz: é probabilidade, vai ser alguma fração. Por exemplo, ou quando você vê uma questão de média aritmética, média aritmética eu tenho que somar, depois dividir. Beleza? Então, identifique primeiramente o conteúdo. Terceiro passo, eu quero que você. Eu não disse no primeiro passo para você ler passo a passo? Pronto. Quando você lê o passo a passo, você identifica as coisas que você tem que fazer passo a passo. Ou seja, no terceiro passo, eu quero que vocês armem as respectivas operações ou as respectivas equações. E, por fim, resolva. Certo? Então, o terceiro passo é você identificar as contas, armar. Seja a conta com número, né? Na operação básica, ou as equações de primeiro, segundo grau, e por aí vai. E o quarto e último passo do mapa da mina, para vocês acertarem qualquer questão de matemática, é o seguinte: se atente à pergunta final. A pergunta final faz toda a diferença para que vocês obtenham nota máxima, para que vocês sejam aprovados. Porque em diversas questões a pergunta final quer, por exemplo, um tipo de transformação. Então imagina, você fez tudo certinho, aí calculou, por exemplo, o volume de uma piscina, que está em metros cúbicos. Só que a pergunta final, a pergunta final quer o volume da piscina em litros. Então você tem que transformar. Então se atente à pergunta final para não errar besteira. Certinho? Uma artesã
irá fazer uma colcha de retalhos composta por quadrados e triângulos retângulos, na qual as figuras com o mesmo número de lados são congruentes, conforme o molde. Ela comprará os retalhos e sabe que com um quadrado poderá fazer 2 triângulos. A quantidade de quadrados que ela precisa comprar para fazer um molde é. Então vamos lá. Se atentar ao detalhe da questão, que é o que, ó? Ela sabe que com um quadrado poderá fazer 2 triângulos. E a pergunta principal é a quantidade, ó, de quadrados que ela vai precisar comprar para fazer o molde é. Vamos lá. O macete aqui para essa questão é você completar a figura, ó. Você imaginar completando, ó, como eu estou fazendo aqui. Para contar manualmente a quantidade de quadrados que serão necessários. Vamos lá. Primeiro eu vou contar quantos quadrados realmente faltam. Ó. 1, 2, 3. Agora, os triângulos que formam quadrados. 4, 5, 6. Olha que tranquilo. Resposta correta, a letra B. Tranquilo? Vamos lá. Próxima questão. Próxima questão diz o seguinte. O programa Sócio Torcedor é uma iniciativa de diversos clubes de futebol. Ele permite que qualquer pessoa se associe ao time de futebol favorito, pagando uma pequena mensalidade, além de receber descontos na aquisição de ingressos para assistir aos jogos do seu time durante 12 meses, sendo um ingresso por jogo por sócio torcedor, certo? Certo clube desenvolveu um programa com as seguintes opções. O plano 1, ó, a mensalidade é R$ 70 por mês e dá direito a 24 jogos por ano. O plano 2, R$ 90 por mês, mais 36 jogos por ano. E por aí vai. Pergunta. Um torcedor desse clube quer se tornar um sócio torcedor e pretende ir, ó, a 40 jogos de seu time nos próximos 12 meses. Ele sabe que o preço do ingresso nos estádios é de quanto? Ó? 45. Ele sendo sócio ou não, o preço é esse. Que plano esse torcedor deve escolher para ter, ó, o menor gasto possível para assistir aos 40 jogos? Vamos lá, vamos fazer as continhas agora. Vamos lá, pelo plano 1. Pelo plano 1, eu vou ter o quê, ó? R$ 70 por mês. Só que são 12 meses, ou seja, 70 vezes 12. Mais, ó, 24 jogos por ano. Só que a pessoa quer ir para 40. Concorda que ainda vão faltar alguns jogos por esse plano? Então eu tenho que descobrir. Vai ser 40, que mais? Menos 24. Muito bem. Porque ó, ele quer ir para 40. Esse plano só dá direito a 24, ainda vão faltar. Então tem que fazer essa subtração. Pega emprestado, né? Aqui fica 3, aqui fica 10. 10 menos 4, 6. 3 menos 2, 1. Mais 16. 16 vezes quanto? 45. Por que 45? Porque ó, o preço de cada jogo é quanto? 45. Então vamos lá fazer essa conta agora. 70 vezes 12. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 7, 14. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 7,
7. Quando eu somo, isso aqui fica 0, 4, 8. Então, aqui é 840 mais 45 vezes 16. 5 vezes 6, 30. 0 vão 3. 6 vezes 4, 24. Com 3, 27. Ó, apaga o número que está aqui em cima, porque agora você vai fazer com outro número. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 4, 4. Soma, aqui fica 0. 7 mais 5, 12. 2 mais 1, 3. Mais 4, 7. Então, mais 720. E 840 mais 720, 0, 6, 15. 1.560. Agora fazer exatamente as contas com o plano 2. Ó, 90 por mês. Então, ó, pelo plano 2, vai ser 90 vezes 12. Mais, ó, mesmo raciocínio, ó. O pacote dá direito a 36 jogos. A pessoa quer ir para 40. Aqui dá para fazer de cabeça, né? De 36 até 40. Faltam quantos? 37, 38, 39 e 40. Faltam 4 jogos. Então, mais 4 vezes 45. Certinho? Deixa eu armar logo as contas. Do plano 3. Do plano 3 é 120 por mês e dá direito a 150 jogos. 150 não. A 50, ele quer ir para 40. Massa, inclusive ultrapassa. Então eu vou fazer 120 vezes 12. Não preciso fazer mais nada. Só essa conta. Próxima. Opa. 12 por mês mais 35 por jogo. Agora não é mais 45, é 35. Então vai ficar o quê? Pelo plano 4, 12 vezes 12, mais o quê? 35 vezes quanto? Por jogo, né? Recapitulando, mais 35 por jogo. Como ele quer ir a 40 jogos, seja mais 35 vezes 40. Então temos essas continhas para fazer. Beleza? Vou dar um tempo para vocês fazerem, pause o vídeo e agora eu venho com a resposta. 90 vezes 12, tenho certeza que você fez aí direitinho, dá 1080. Mais 4 vezes 45 dá 180. E 1080 mais 180 dá 1260. Opa! Inclusive, comparado ao plano 1, esse ó é melhor, massa. Esse daqui agora 120 vezes 12, 120 vezes 12 fica 1440. Opa, que massa! Plano 3 é o quê? Mais caro que o B, que o 2, então não vale. E esse aqui, 12 vezes 12 dá 144. E 35 vezes 4 dá 1.400. E quando eu somo os dois, fica 1.544. Logo, qual é o mais barato? É esse aqui, o plano 2. Alternativa, letra B. Certinho? Então, se atentem a esse tipo de questão, que é um tipo de questão que só tem operação elementar. Então, é uma questão relativamente tranquila. Beleza? Então, não se atrapalhe. Lembre que existe um passo a passo, que é o identificar o conteúdo, armar a conta ou a equação e depois se atentar às respostas finais. Certo? Sem estresse e sem delongas, tenho certeza que sua aprovação está muito mais perto. E quando tiver a conta, o conselho é nada de cabeça, armar as contas, certo? Vamos lá, próxima questão. Próxima questão diz o seguinte:
O diretor de uma escola observou o número de meninos e de meninas matriculados nos anos de 2011, 12 e 13, com o intuito de prever a variação na quantidade de alunos do sexo feminino e masculino que serão matriculados em 2014. O quadro apresenta os dados observados nos anos citados. Com os dados obtidos, o diretor observou um padrão de crescimento do número de meninas e um padrão de decrescimento do número de meninas nesses anos e considerou que esses padrões seriam mantidos para 2014. Então, se você olhar direitinho a tabela, você consegue observar de 400 para 450 e de 450 para 500. Já dá para ver qual é o padrão? E de 520 para 500 e de 500 para 480. Dá para enxergar o padrão? Massa. Segure aí. Vou para a pergunta final. Mantidos esses padrões, quantas meninas haverá? Haverá a mais do que os meninos dentre os alunos matriculados nessa escola em 2014. Vamos lá, número de meninas. Está acontecendo o quê? Está aumentando. E está aumentando de quanto em quanto? De 50 em 50. Logo, em 2014, vão ter quantas meninas? Pensa aí, 550. E o número de meninos está diminuindo. Diminuindo de quanto em quanto? Pensa aí, de 20 em 20. Logo, em 2014 vai ter 480 menos 20. Vai ter 460. E como ele quer saber, quantas meninas haverá a mais, eu preciso calcular essa diferença. Diferença é conta de menos. 550 menos 460. Aqui dá 0, 5 não pode tirar 6, pega emprestado desse outro 5, fica 4, fica 15. 15 menos 6, 9, 4 menos 4, zerinho, zerinho, zerinho. Fica 90. Beleza? Mais uma questão super tranquila, que isso vai fazer sua aprovação, como eu já venho dizendo, está muito mais perto. Quando você vê uma questão que tem um texto, leia o passo a passo, identifique o que a questão está dizendo. Se tiver uma tabela, saiba. Você vai usar a tabela para alguma coisa. Se tiver um gráfico, você vai usar o gráfico para alguma coisa. Certo? Vamos lá, próxima questão. A produção de veículos automotivos para exportação é um meio de adicionar valor aos produtos da siderurgia brasileira. Vale, pois, investigar a possibilidade de expansão da indústria automobilística. O gráfico mostra a evolução da população urbana, que ele chama de POP-URB, certo? A abreviação. E da produção de veículos, que é a frota a partir de 1995 e estimativas, certo? De acordo com as informações citadas, a quantidade de veículos por pessoa em 2010 seria de quanto? Então vamos lá. Tem a frota aqui, né? Que é de 47, e tem a quantidade de pessoas, que é 174. O assunto dá para identificar que é fração, porque as respostas estão em formato de fração. E ele quer saber a fração do número de quê? De veículos por pessoa. Tem quantos veículos? Em 2010, 47. E o total de pessoas? 174. Acabou. Letra A. Então, uma questão de gráfico que é tranquila. Beleza? Próxima questão. Uma família consome, em média, 12 metros cúbicos de água por mês. Porém, em um determinado mês, o consumo teve um aumento de 4.000 litros. Vixe, Tiago, que maluquice é essa? Eu digo, como assim que maluquice? Você está me dizendo que consome 12 metros cúbicos. Só que o aumento foi em litros, isso mesmo. As unidades estão diferentes. Aí eu digo, tá, então tem alguma transformação? Tem. Tá, então me diga aí, anote aí no caderno, pra você não esquecer nunca mais. 1 metro cúbico é a mesma coisa de 1.000 litros. Aproveitar e completar. 1 decímetro cúbico
é igual a 1 litro. E 1 centímetro cúbico é igual a 1 mililitro. Por quê? Diversas questões têm que fazer essas continhas aqui que envolvem transformações. Certo? Então, é essa tabelinha que vocês precisam lembrar. Quantos litros de água essa família consumiu nesse determinado mês? Ó, e a pergunta é em litros. Certo? Então, ó, 12 metros cúbicos é igual a... Se 1 metro cúbico é 1.000 litros, 12 metros cúbicos é 12 mil litros. Tá bom. Só que ela teve um aumento de 4.000, ou seja, 12 mil mais 4 mil. E isso aqui fica o quê? 16 mil metros cúbicos, ou, desculpe, litros, que também poderia ser 16 metros cúbicos. Certo? Só que como a pergunta que é em litros, só pode ser 16 mil. E se você achasse que era 16, também estaria errado. Por quê? Porque não tem aqui. Então, a letra A, 16 mil. Então, mais um detalhe é se atentar às transformações de medidas que, porventura, as respectivas questões peçam. Ok? Vamos lá. Segundo a Pesquisa Nacional de Saúde, realizada pelo Ministério da Saúde e pelo IBGE, no Brasil, em 2014, cerca de 57,4 milhões de pessoas possuíam pelo menos uma doença crônica. Ixi, que estranha essa questão. Eu digo, calma. A pergunta aqui, ó. A escrita por extenso do número que representa a quantidade de pessoas. Eu só quero escrever esse aqui, ó. Milhões por extenso. Certo? Isso aqui seria o quê, ó? 57 milhões. Se fosse 57 milhões, teria quantos zeros? 6 zeros. Tem 6 zeros aqui. Só que é 57,4. No lugar desse 4 aqui, ó, é como se fosse 57 mais 0,4. Então, esse 0,4, ó, esse 4 está no lugar, ó, desse zero daqui. Então, isso aqui se lê como 57 milhões e o quê? 400 mil. Resposta correta, a letra C. Bem tranquila, bem fácil. Ok? Vamos lá. Próxima questão. Próxima questão diz o seguinte. Um supermercado elaborou uma cesta composta de 1 quilo de 4 produtos básicos: arroz, feijão, açúcar e sal, necessitando reajustar os preços de 3 desses produtos para repassar um aumento aplicado pelos fornecedores. O gerente desse supermercado elaborou uma tabela na qual listou os preços desses produtos, antes e depois do reajuste, conforme apresentado a seguir. Certo? A tabelinha aqui diz que o arroz passou de 2,30 para 2,75, o feijão de 2,50 para 2,80 e por aí vai. Como o preço do sal não foi aumentado pelos fornecedores e o supermercado dispõe de grande quantidade em estoque, o gerente decidiu reduzir o preço do quilograma de sal de forma a manter fixas as despesas de seus clientes com a aquisição da cesta formada por esses 4 produtos. O novo preço em real para o quilograma de sal será de... Vamos lá, mais uma questão que envolve as operações elementares. Tem que fazer o quê? Somar o preço antigo inicialmente, né? Que é o quê? 2,50 mais 2,50 mais 2,30 mais 1,25, certo? Soma tudo. Aqui fica 5, 5 mais 5, 10, 13, mais 2, 15, vai 1, 2 mais 1, 3,
mais 2, 5, mais 2, 7, mais 1, 8,55. Esse aqui é o valor original. Só que o novo valor, quando eu somo os 4, tem que dar 8,55 também. E para isso acontecer, já que tudo aumentou, o preço do sal tem que o quê? Diminuir, certo? Vamos lá, somar aqui o arroz com feijão com açúcar. É 2,80 mais 2,75 mais 1,65. 5 mais 5, 10, 0 vai 1. 8 mais 1, 9 mais 7, 16 mais 6, 22. 2, 1, 2. 2 mais 2, 4 mais 2, 6 mais 1, 7 e 20. Agora só precisa fazer o quê? Descobrir a diferença. E a diferença vai ser o preço do sal. Ou seja, 8,55 menos 7,20. 5 menos 0, 5. 5 menos 2, 3, ou a vírgula. 8 menos 7, 1. 1,35. Resposta correta, a letra A. Então, mais uma vez, se atentem aos detalhes das questões, faça o passo a passo e corra para o braço da sua aprovação. Ok? Vamos lá. Próxima questão. Vamos lá. O que é que a questão qual é o conteúdo da questão? Alguma coisa que vai trabalhar com gráfico e o que, ó, se você olhar direitinho para o gráfico, envolve o que? Porcentagens, certo? O gráfico apresenta as taxas de variações do Produto Interno Bruto, PIB, do Brasil no período de 2000 a 2013. A taxa de variação do PIB em um determinado ano informa o quanto o PIB do país variou em relação ao PIB do ano anterior. Nesse período, os anos que apresentaram as duas menores taxas de variação do PIB foram. Então é só olhar para o gráfico, a menor variação, na verdade, as duas menores. E bem claramente é aqui, em 2009 e em 2012. Acabou a questão. Você vai se atrapalhar com questão que envolve gráfico? Não. Porque o gráfico, bote em sua mente, o gráfico está para te ajudar. Ponto final. Ok? Próxima questão. Próxima questão diz o seguinte, ó. Em uma cidade, uma comunidade formada por 50 pessoas se estabeleceu nas proximidades de uma estação de esgoto. Testes laboratoriais concluíram que 12 delas apresentavam algum problema alérgico, ou seja, das 50, 12 delas tinham algum problema alérgico. Ao se escolherem aleatoriamente 2 moradores dessa comunidade, a probabilidade de ambos apresentarem algum problema alérgico é. Então vamos lá, probabilidade. Quando eu falar em probabilidade, é o que eu quero que aconteça. E o que eu quero que aconteça é 2 pessoas que estejam com o problema alérgico. Então vamos lá, qual é o total de pessoas? 50. Quantas têm problemas alérgicos? 12. Então qual é a probabilidade inicial? 12 em 50. Pronto. Só que eu escolhi 1. Sobram quantos? 11. 11 de quanto? 49. Aí vamos lá, tem 2 possibilidades, a letra A ou a letra C. Só que nesse caso aqui envolve, na verdade envolve que eu encontre 2 pessoas que tenham problemas. Então a ideia aqui é do conectivo e eu quero que aconteça isso daqui e isso. Então, obviamente vai ser multiplicado. Preciso saber quanto é que dá essa multiplicação? Não, porque as respostas, inclusive, não estão em formato de uma única fração, está em formato de uma expressão, ou seja, a letra A. Então, se atente a esse macete, que é incrível para você não errar uma questão de probabilidade. Quando eu quero que aconteça 2 coisas simultâneas, né? A gente faz o que com as probabilidades? Multiplica. Certinho? Próxima questão.
Os alimentos industrializados devem apresentar algumas informações no rótulo. Uma dessas informações é o valor nutricional. Uma marca de achocolatado apresenta em seu rótulo as seguintes informações. Ó, quantidade de vitamina C, A, D e B3. O fabricante desse achocolatado pretende criar um novo rótulo. Com essas informações em ordem numérica, ó, decrescente. A ordem das vitaminas no novo rótulo será de... Então, o que é que eu tenho que fazer? Organizar esses valores aqui em ordem decrescente. Qual é o macete para esse tipo de questão? Está vendo aqui esse 2,7? Eu vou colocar mais 2 zeros no final. 2 zeros não, mas 3 zeros no final. Sabe por quê? Porque a vitamina B3, ó, depois da vírgula, tem quantas casas decimais? 4. Então, o macete para fazer esse tipo de comparação é esse. Está vendo 0,090? Eu vou acrescentar um zero. Está vendo o 0,17? Eu vou acrescentar quantos zeros aqui? 2 zeros. Aí vai ficar bem mais tranquilo. Esse daqui, obviamente, que fica o mesmo. Tiago pode fazer isso? Pode, por quê? Porque o zero depois da vírgula não vale de nada. Eu posso colocar ou não. Então fica mais fácil de enxergar qual é o maior número agora, né? É C, primeiro é C, depois B3. Agora fica moleza você perceber quem é maior, 0,17 ou 0,090. Então é vitamina D e depois, por fim, a vitamina A. Então C, B3, D e A. Letra D. Então, essas questões que envolvem organização de números em ordem crescente ou decrescente, que envolvem esses números decimais, a dica é essa: igualar a quantidade de casas decimais. Certinho, certinho, certinho? Vamos lá, próxima questão. Durante uma viagem, Pedro, João e Carlos gastaram R$ 450. Opa, já dei um valor aqui, ó, e esse valor é o valor total. João gastou, ó, R$ 30 a mais que Pedro. E Carlos gastou R$ 60 a mais que João. Nessa viagem, quanto João gastou? Bom, uma típica questão que envolve a algebraização da matemática, ou seja, continhas com letra, certo? Então vamos lá. João gastou R$ 30 a mais que Pedro. Qual é a primeira pergunta que você tem que fazer? Quanto é que Pedro gastou? Você sabe? Não. Você sabe o total dos três. E se você não sabe quanto que Pedro gastou, ele gastou X. Mas João gastou 30 a mais que Pedro. Se Pedro gastou X, João gastou X mais 30. Certo? E Carlos gastou 60 a mais que João. João tinha gastado quanto? João gastou 30 a mais que Pedro. Então foi X mais 30. E Carlos fez 60 a mais que João. Ou seja, X mais 90. E isso aqui, tudo juntando, fica igual a 450. Arrumando a equação, fica X mais X mais X, 3x. 30 mais 90 fica igual a 120 igual a 450. Arrumando vai ficar o quê? 3x igual a 450 menos 120. 3x vai ficar igual a 330, certo? O x está multiplicando com 3, por consequência, o 3 vai passar dividindo. 330 dividido por 3. Logo, x é igual a 110. Certinho? E, Tiago, não tem resposta. Eu digo, tem. Calma, volte para a pergunta. Nessa viagem, quanto João gastou? João gastou quanto? João não gastou 30. João gastou x mais 30. Então, João gastou 110 mais 30, que é igual a, obviamente, 140. Letra
B. Tranquilo, tranquilo, tranquilo? Então, se atente também a esse tipo de questão. Que tudo que você não sabe é X. E tudo que você não sabe e uma outra coisa que é diferente do que você não sabe, mais para frente a gente vai chamar de Y. Mas aqui a gente não precisou chamar de Y. Por quê? Porque a gente conseguiu construir uma equação em função só do X, ou seja, em função de uma incógnita só, de uma letrinha só. Mas se você não sabe isso, nem aquilo, é X e Y, certo? Então, construa o passo a passo da questão. E nesse caso, o passo a passo dela envolveu a quantidade gasta por Pedro, João e Carlos. Certo? Próxima. Um proprietário de certa lanchonete, como forma de incentivo a seus funcionários, decidiu dividir entre eles parte do lucro obtido em determinado dia da semana. O valor é de quanto? 660, mais uma vez o total, e será dividido da seguinte forma. Os dois funcionários mais novos receberão o mesmo valor. E, Tiago, a equação aqui, diga exatamente. Se eles receberão o mesmo valor, cada um vai receber X. E o funcionário mais antigo, o dobro, o dobro da quantia recebida por cada um dos outros funcionários. Aí a pergunta é: qual será o valor que o funcionário mais antigo irá receber? Então vamos lá. Quanto é que o funcionário mais novo, na verdade os dois mais novos vão receber? Cada um vai receber X, porque a gente não sabe. Só que eles vão receber a mesma quantidade. Entretanto, o mais velho vai receber o dobro, ou seja, 2x. E quando eu somar isso tudo, vai ficar igual a quanto? 660. Olha que beleza? Aí a pergunta é: quanto receberá o funcionário mais antigo? Ou seja, eu quero saber qual o valor de 2x. Ou seja, se atente à pergunta final da questão. X mais x, 2x mais 2x, 4x. 4x igual a quanto? 4x igual a 660. O 4 está fazendo o que com o x? Multiplicando. Passa dividindo. 660 dividido por 4. Vamos fazer essa continha aqui. Quer dizer, pausa o vídeo e faça aí. Bom, como eu sei que você pausou, vamos fazer junto agora. 6 dividido por 4 fica 1. 1 vezes 4, 4. Para 6, 2. Desce o 6. 26 dividido por 4 fica 6. Por quê? Porque 6 vezes 4 dá 24. É o mais perto que tem do 26. Fica 2. Desce o 0. 20 dividido por 4 fica 5. 5 vezes 4, 20. Para 20, 0. Logo, x igual a 165. E Tiago, já achei a resposta, a letra D. Errou. Errou. Por quê? Porque eu quero saber quanto ganha o funcionário mais antigo. O mais antigo recebe x? Não, o mais antigo recebe 2x, ou seja, 2 vezes. Ou seja, 165 vezes 2. 5 vezes 2, 10. 0 vai 1. 6 vezes 2, 12 com 1, 13. Vai 1. 2 vezes 1, 2 com 1. 3. 330. Letra B. Certinho, certinho, certinho? Questão 13. Uma pessoa contratou um jardineiro para cortar o gramado de sua residência. O tempo gasto por esse jardineiro para cortar a grama de uma região de 40 metros quadrados foi de 80 minutos. A figura representa o gramado indicando as regiões onde o trabalho já foi realizado e onde o gramado ainda deve ser aparado. Ou seja, aparado, pela figura dá para perceber bem claramente que é 40 metros quadrados. E o não aparado, é 160 metros quadrados. Considere que o jardineiro mantenha o mesmo ritmo de trabalho no restante do gramado. Quanto tempo, em minutos, o jardineiro levará para concluir o restante do corte do gramado? Então vamos lá. 40 metros quadrados ele gastou quanto? 80 minutos. 40 metros quadrados ele gastou 80 minutos. Só que agora tem quantos?
160 metros quadrados. Vai gastar quanto? Quanto? Pensa aí. X. Isso aqui é um exercício típico de quê? Regra de 3. 40 está para 160, assim como 80 está para x. Tiago, eu não quero fazer assim não. Eu posso fazer percebendo que 40 vezes 4 dá 160, por consequência é só multiplicar também. 80 vezes 4 dá 320. Pode ser assim? Pode, não tem problema nenhum, certo? Mas a regrinha, isso você tem que usar regra de 3 simples. Mas também não tem problema nenhum fazer usando esse tipo de artifício aqui. 40 vezes x, 40x. 160 vezes 80, vou dar um tempo para você fazer. Bom, como eu sei que você fez, isso aqui dá 1280. O 40 está fazendo o quê com x? Multiplicando, logo passa dividindo. 1280 dividido por 40, logo x fica igual a... Opa, pulei um zero a menos, é 12.800. Para ver se você está prestando atenção, viu? Brincadeira. Então, 12.800 dividido por 40 fica igual a 320 minutos. Letra A. Tranquilo? Então, quando tiver esse tipo de questão, que você tem essas grandezas e você quer descobrir um determinado valor em função dessas grandezas, que no caso aqui é a área em função do tempo, né? Quanto mais área você tem para ajustar, né, o gramado e tal, mais tempo você gasta, certo? 80 minutos. Logo, 160 metros quadrados você vai gastar muito mais, né? Então, 320 minutos, ok? Vamos lá. Para ir à casa de seus avós, um menino gasta menos de 2 horas utilizando uma linha de ônibus. Um dia, porém, um acidente no trajeto dessa linha de ônibus deixou o fluxo de veículos muito lento. E o menino levou, 2 horas e meia. Não, isso aqui é um modo específico de escrever 2 horas e a fração 1/2 é 2 horas e meia para completar o mesmo trajeto. E a pergunta é: o número decimal que corresponde ao tempo em hora que o menino gastou para completar o trajeto foi... Bom, a gente já identificou que isso aqui é 2 horas e meia. Ou seja, 2 horas mais meia hora. E meio, se eu for usar a definição, né, de divisão, como é que a gente transforma isso aqui em 0,5? 1 não pode dividir por 2, né? Faz o quê? 0, e acrescenta um 0. 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 2, 10. Para 10, 0. Então, isso aqui é 2 mais 0,5. Então, por isso que é 2,5 horas. Letra D. Bem tranquilo, bem fácil. Certo? E a última questão diz o seguinte: uma empresa realiza o transporte de mudanças intermunicipais para facilitar o trabalho dos funcionários na elaboração de orçamentos. Disponibiliza um quadro que relaciona o preço a ser cobrado com a distância percorrida entre a coleta e a entrega dos objetos. O preço total a pagar é composto por um valor proporcional à quantidade de quilômetros percorridos acrescido de um valor fixo de R$ 400 referente ao carregamento e à descarga dos objetos. De acordo com as informações apresentadas no quadro, a expressão algébrica aqui relaciona o total a pagar em função da quantidade de quilômetros percorridos Bom, dá para perceber aqui que na minha tabela tem uma padronização, melhor dizendo, que aqui está indo de 10 em 10, né? E aqui está indo de quanto em quanto, aumentando de 30 em 30. Só que eu quero que você pense o seguinte: se eu voltasse um terminho, seria o quê? Seria 0 aqui, né? Então a distância percorrida seria de 0 km.
Só que para uma distância percorrida de 0 km, a ideia do preço a pagar seria quanto? 400. Então, o preço mínimo, vamos dizer assim, ó, que é o P, vai ser o quê? 400. Certo? E depois vai acontecendo o quê? Está aumentando. Está aumentando de quanto em quanto? 30 a cada 10 minutos, né? Depois 30, depois 30, depois 30 e por aí vai. Certo? Tranquilo? Então, qual seria uma fórmula para representar isso? Seria o quê? Pensa aí. Você está indo de 30 em 30 a cada 10 quilômetros. Você tem que entender isso, que é a cada 10 quilômetros. A cada 10 quilômetros, ó, é R$ 30 a mais. Então, ó, a cada 1 quilômetro seria o quê? 30 dividido por 10. Certo? É 30 necessariamente dividido por 10. Então, vai ficar o quê? 3. 3 vezes 10, 30. Para 30, 0. Então, isso aqui vai ficar 400 mais o quê? Pensa aí, mais 3 vezes a quantidade de parcelas, que no caso a questão está chamando de D. Então, 400 mais 3D. Certo? Na verdade, temos mais duas questões. Brincadeira para vocês. Eu quero que vocês entendam que tem todo um processo aqui. Acreditem no nosso processo e que sua aprovação vai estar muito mais perto. Saca? Esse tipo de questão aqui é bem interessante. Porque você vai ver como é que eu vou resolver essa questão de um modo bem simples, bem tranquilo. Que é assim. Dois amigos, A e B, fizeram uma brincadeira. A cada número X dito pelo amigo A, o amigo B respondia com um valor Y, que seguia uma regra criada por ele. O objetivo da brincadeira era o amigo A descobrir a regra criada pelo amigo B. Eita danado! Os valores observados em cada rodada dessa brincadeira estão representados no quadro. E ele quer saber a expressão que representa essa regra criada pelo amigo B a partir do número x é igual ao quê? Então vamos lá. O amigo diz aqui menos 1, o outro diz menos 4. Então a ideia é a seguinte, eu vou substituir aqui em cada uma delas para encontrar o que eu quero. X mais 3. Quem é o x? Menos 1. Menos 1 mais 3 é igual a quanto? Menos 2. Opa, não pode ser, porque eu disse menos 4. Então, o que é que eu faço? Excluo essa alternativa. Agora, menos 1 vai ficar o quê? 3 vezes menos 1, menos 1. 3 vezes menos 1 dá quanto? Menos 3. Menos 3 menos 1 fica igual a quanto? Menos 4. Olha que massa! Já pode ser essa. Vou fazer o quê? Substituir outro valor. Quem é o outro? 2, 5. 3 vezes 2, menos 1. 3 vezes 2, 6. Menos 1, 5. Opa, será que é esse? Vamos ver. 3 vezes 3, menos 1. 3 vezes 3, 9. Menos 1, 8. E que massa! Deu tudo certo, 3 vezes 5, 15. Menos 1, 14. Oh, que legal! Encontrei uma que vale para todos. Agora, será que é isso que é válido? Não sei. O que é que eu tenho que fazer? Testar com os próximos. Vamos testar agora, x menos 3. Que é o x menos 1? Menos 1 menos 3 fica igual a menos 4. Deu certo também. Vamos ver o próximo. X menos 3 vai ser o quê? 2 menos 3, que fica quanto? Menos 1. Ou não pode, porque tinha que dar quanto? 5. Então, você faz o que com a letra C? Exclui. Certo? Então, esse tipo de questão que ele pede uma fórmula assim, como uma sequência geral,
A grande dica é analise as próprias respostas e veja o que é falso, certo? E na próxima seria 3 vezes x, logo 3 vezes menos 1 mais 1. 3 vezes menos 1, menos 3. Menos 3 mais 1, menos 2. Já deu errado também. Então, por exclusão, a gente só consegue imaginar que a resposta correta é a letra B. Certo? E agora sim, a última diz o seguinte, ó. Em uma escola foram comprados 120 metros de tela. Toda essa tela deverá ser usada para cercar duas regiões quadradas, que é um galinheiro e uma horta. A fim de evitar que as aves comam as hortaliças, o galinheiro e a horta não terão fronteiras em comum. Beleza? A direção da escola quer que a soma dessas áreas das duas regiões seja a maior possível, sendo que o lado do galinheiro deve medir, pelo menos 14 metros, enquanto o lado da horta deve medir pelo menos 13. Então vamos lá. Ele quer ter a maior área possível, certo? Só que ele comprou essa quantidade de tela e ele disse que o galinheiro, a medida do lado do galinheiro é de pelo menos 14 metros e da horta pelo menos 13 metros. Suponha, além disso, deseja-se que os comprimentos dos lados de ambas as regiões sejam números inteiros. Qual deverá ser a medida em metro do lado do galinheiro para atingir esse objetivo? Então vamos lá. Você concorda que o lado do galinheiro deve ser maior que o lado da horta? Por quê? Porque ele quer criar duas regiões e que deve ter a maior área possível. Se a do galinheiro já deve ter pelo menos 14 metros, o que é que eu concluo com isso? Que a área, para ser maior, tem que crescer à medida do lado do galinheiro, certo? E como essas regiões têm um formato de um quadrado, regiões quadradas, eu sei que do galinheiro tem 4 lados iguais. Então, vai gastar quanto de tela? 14 vezes 4, que fica igual a... Faz a continha aí. Eu sei que você já fez e agora está fazendo comigo. 4 vezes 4, 16. 6 vai 1, 4 vai 1. Ou 4 vezes 1, 4 com 1, 5, 56. E da horta. Horta vai ser o quê? Também tem um formato quadrado que vai ser 13 vezes 4. Isso aqui eu quero que você faça agora. E vai dar o quê? 52. E quando eu junto os dois, 56 mais 52, isso aqui fica igual a 108. Certo? Só que a quantidade de tela é quanto? 120. Concorda que sobrou ainda uma parte? Então, sobrou quanto? 120 menos 108. 0 pode tirar 8? Não, pega emprestado do 2. O 2 fica 1, o 0 fica 10. 10 menos 8, 2. 1 menos 0, 1. 1 menos 1, 0. Ainda sobrou esses 12 metros. Esses 12 metros eu vou colocar onde? No galinheiro. Por quê? Porque ele já tem que ter uma área maior, porque o lado dele é maior. Então, para as áreas serem maiores, eu tenho que aumentar mais uma vez o lado do galinheiro. Então, ainda sobrou 12 metros, e esses 12 metros eu vou colocar em função dos 14 metros. Certo? Só que eu quero saber a medida do lado. Ou seja, eu vou pegar esse 12 e vou fazer o quê? Dividir por 4. Por quê? Porque é um quadrado, e um quadrado tem 3 lados. 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 4, 12. Para 12, 0. Então, desses 14 metros, eu ainda vou somar mais 3, que fica igual a 17 metros. Resposta correta, a letra D. Certinho, galera?
Queria agradecer à Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio e eu tenho certeza que a aprovação de vocês perpassa por essa aula. Assistam quantas vezes for necessário, certo? Eu tenho várias dicas, vários conteúdos que vão fazer a aprovação de vocês estar muito mais perto do que vocês imaginam. Um grande abraço, até os próximos vídeos e rumo às suas aprovações. Mais uma vez, aquele abraço.